Boa noite. Tópico quente para hoje à noite, merecido, se Deus quiser. Queria começar, a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que é algo que é peculiar a o momento que, Baruch Hashem, a gente vive nosso século, nossa geração. Sempre tento procurar algo dentro da Torá Kedoshá que conversa com a gente da forma que a gente vive nesse mundo maravilhoso hoje em dia. Sabe que a gente sempre costuma dizer no nosso shiur que a gente tem algo chamado hino nacional. Todo país tem um hino nacional dele. O povo Yehudi também tem um hino que é o hino nacional. E sempre vale a pena a gente lembrar que o hino nacional, não de hoje, de sempre do nosso povo, que acompanhou e acompanha o nosso povo, quando saíram do Egito, quando entraram no Israel, quando tinha Bet HaMikdash, quando não tinha Bet HaMikdash, até o século 21, o hino nacional do povo Yehudi é o Kriyat Shema, é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse é o hino nacional. Não é à toa que quando uma criança nasce, um menino nasce, no Brit Milá, o pai fala Shema Israel. O menino não, porque ele não sabe falar, obviamente. No Bar Mitzvah, a criança lê o Shema Israel. E depois de 120 anos muito bem vividos, a última coisa que se costuma dizer para uma pessoa é o Shema Israel. Ou seja, o Shema Israel, o hino nacional, ele acompanha a pessoa do nascer, meio e estágio final no Lamazé. E se a gente for olhar um pouquinho a história do Shema Israel, queria abordar com vocês um detalhe e por aqui a gente trafega o shiur de hoje. Eu comecei a olhar, se a gente for ver, o Shema Israel na verdade acompanha todo mundo. Sabe quando a gente vai no Bar Mitzvah, por exemplo, antes de contar a história do Shema Israel, quando a gente vai no Bar Mitzvah, por exemplo, a gente vê que às vezes vem um primo, um tio, parente, um amigo que não conhece muito de Torá e não aprendeu muito de Tefilá e não está acostumado a colocar Tefilin. Então ele está lá porque ele é convidado, ele coloca o Tefilin, ele senta ou ele nem coloca o Tefilin, não sabe, ele senta, ele fica olhando e tenta procurar alguma coisa que ele se identifica na Tefilá. Ele vê as pessoas vendo Tefilá, ele não sabe exatamente onde se organizar e o que falar, até que de repente o momento de acendeu a luz, qual que é? Quando o jovem do Bar Mitzvah fala o Shema Israel na Tefilá, essa pessoa conhece, ele fala, opa, essa parte eu conheço, ele se identifica e fala o Shema. Ou seja, o Shema é conhecido por conhecedores e até pessoas que não tiveram o privilégio de conhecer. Qual a história do Shema? Da onde veio o Shema Israel? O Shema Israel aparece em duas parashiot diferentes na Torá Kedoshá. Em Sefer Dvarim, em uma das parashiot, aparece o trecho Ve'ahavta et Hashem Elokecha, e o segundo trecho aparece na parashá seguinte, Ve'hayim Shamou Atishmeu. Não aparece no mesmo lugar no Sefer Torá, são duas parashiot distintas. A gente fala eles dia e noite, mitzvah da Torá, Beshorvecha uvkumecha, ao levantar e ao adormecer, todo homem tem a obrigação de falar esse trecho, mitzvah da Torá, oportunidade de mor, uma vez de manhã, uma vez à noite. Mulheres é ótimo falar, mas não é obrigatório. Tem uma parte do Kriyat Shema que ele não está na Torá. Espera aí, a gente acabou de falar que o Shema está na Torá em duas parashiot diferentes, mas tem uma partezinha que não está no Sefer Torá. Qual que é a história? A Gemara conta para a gente no Tratado de Psachim, na página 56a, algo curiosíssimo. Yaakov, no fim da sua vida, foi dar uma berachá para os seus filhos. Ou, mesma coisa, Lamem Shoz, as 12 tribos. Yaakov foi dar berachá para as 12 tribos, que eram seus filhos. O futuro de todo o Bnei Israel, tudo que a gente tem hoje, provém das 12 tribos. De repente, em Parashat Vayechi, Yaakov foi dar uma brachá, e o que acontece é que a brachá desaparece. Ele foi contar para as tribos, dar uma brachá e contar como ia ser todo o futuro da humanidade, que ia acontecer na continuação do mundo inteiro. Qual a história do mundo do começo, meio
até o final. E de repente, desapareceu da mente de Yaakov essa profecia do que ia acontecer no futuro, e por conseguinte ele não conseguiu contar isso para os filhos dele. Essa parashá é chamada Setumá. O que quer dizer Setumá? Setumá é o seguinte: todas as parashot têm uma separação no Sefer Torah, como se fosse um parágrafo, entre uma parashá, um assunto e o próximo. Parashat Vayechi é uma parashá que não tem separação. Porque ela é chamada Setumá fechada, porque Yaakov foi contar a história do futuro da humanidade, toda a história do mundo, até o fim. E ficou Satum, fechado para ele. Desapareceu. Por isso que Parashat Vayechi é uma parashá Setumá, fechada. Ela está colada, casada com a parashá anterior, sem separação nenhuma. Porque Yaakov perdeu essa profecia de repente. E a Gemara conta para a gente que Yaakov ficou preocupado. Falou, puxa vida, talvez aconteceu alguma coisa. Igual que meu avô Avraham Avinu teve um filho, Ishmael, igual que Yitzhak teve Esav, talvez eu, Yaakov, nos meus 12 filhos, tem alguém que eu não sei a índole dele, que não é um tzadik. E por isso que Hashem tirou essa minha visão de poder contar para os meus filhos, dizendo Yaakov, o que vai acontecer até o fim da história do mundo. Yaakov ficou preocupado. Diz Rashi, Shebikesh legalot et haketz lebanav, ele queria contar quando ia terminar a história desse mundo, quanto tempo o mundo vai viver. Todo mundo quer saber quando vem Mashiach, quando não vem. Yaakov ia contar isso para os filhos. Venistam puft, desapareceu dele. Yaakov juntou os filhos e disse para eles o seguinte: Esfu, logo antes de tentar contar e desaparecer essa profecia da cabeça dele. Esfu, juntem-se, Yaakov dizendo para as 12 tribos, 12 filhos, Ve'agid alchem, e eu vou contar para vocês o que vai acontecer durante toda a história da humanidade. E aí desapareceu. Yaakov ficou muito preocupado. Os filhos disseram para ele, atenção, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quando ele escutou isso, Yaakov falou, uau, maravilha! Eu sei que a razão que desapareceu essa profecia por alguma coisa que Hashem mudou de ideia, entre aspas, mas não porque meus filhos não são merecedores. Fato é que, de uma forma unânime, os 12 falaram Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Todos nós, 12, estamos concordando que a Kadosh Baruch Hu é único. Ou seja, não tem nenhum filho que pensa diferente dessa ideia. E Yaakov falou, ufa, uau, queria contar para eles o que vai acontecer, a profecia desapareceu por alguma outra razão, e não pelo fato que meus filhos não são tzadikim. Yaakov se tranquilizou. Nesse momento, atenção, Yaakov foi e disse para os filhos, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Abençoado é a Kadosh Baruch Hu para sempre. Uau, que notícia boa que eu tive. Agora olha que interessante. Pelo fato que o Pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed não consta na Torá Kedoshá, por isso que a gente fala ele baixo. Porque o trecho inteiro do Shema no nosso hino nacional, Ve'ahavta e Ve'haya, inclusive o Shema, ele é falado num tom alto porque todo ele está na Torá. Tem um passu que não está na Torá, que é o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que Yaakov falou em agradecimento ao fato que todos os filhos falaram Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Isso está na Torá. Quando Yaakov falou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, uau Hashem, como você é grande. Em outras palavras, que bom que meus filhos todos estão unanimemente, de uma forma unânime, com você, a Kadosh Baruch Hu, só que isso não figura na Torá, por isso que a gente fala isso num tom baixo. Agora olha que interessante. A pergunta é, de fato, o seguinte, Yaakov ficou muito preocupado, que talvez os filhos não sejam tzadikim, mas olha que interessante, o que tem mais de profundo aqui e o que a gente pode aprender? Rav Avigdor Miller tem um livro chamado Sharei Orah. Nesse livro ele tem dois, tem o 1 e o 2, no segundo volume ele conta algo impressionante para a gente. Falou o seguinte, Yaakov ficou com muito medo
que os filhos iam se desentender. Iam se desentender não um do outro, que também é muito grave, obviamente, mas iam se desentender da Torá. Por quê? Qual o insight que tem aqui? Olhem que bárbaro. Diz Rav Avigdor Miller o seguinte: Yaakov conhecia muito bem os seus 12 filhos e sabia que ele não tinha um filho igual ao outro. Todo pai e mãe devem saber isso, mas não só que não eram iguais, que os filhos eram muito, extremamente diferentes um do outro. Então, Yaakov falou o seguinte: puxa vida, que estranho. Eu tive que juntar meus filhos. É Asfu. Deixa eu juntar vocês e ver a Guida. E aí eu vou contar para vocês o que vai acontecer na história da continuação do mundo. Yaakov ficou com uma dúvida. Peraí, se a profecia saiu e eu não consegui contar para eles, cogitou Yaakov que teria um problema aqui de eles não serem tzadikim. Por quê? Se Yaakov, o seguinte, assim explicará Avigdor Miller. Porque já que cada filho é diferente, ou seja, se a gente for ver, por exemplo, um dos filhos de Yaakov era Issachar. Issachar sentava para estudar a Torá. Zevulun também estudava a Torá. Óbvio, todo mundo tem que ter o privilégio de estudar a Torá, e a obrigação, mas Zvulun era o businessman que sustentava Issachar. Completamente diferente um do outro. E Eudá era forte, representava os reis, os líderes do povo. Dan, os viajantes, vão para a China, importar, exportar. Cada um é diferente, cada um faz coisas diferentes. E Yaakov ficou preocupado e falou: peraí, meus filhos são completamente diferentes dos outros. E será que dá para dar um set de leis para todos eles? Talvez eles não vão conseguir se adequar a tudo isso. Por conseguinte, talvez por isso disse Yaakov que a profecia saiu da minha mente e por isso que eu não tive o privilégio de contar para eles a história até o fim do mundo, que a Kadosh Baruch Hu quis contar. Quando o povo respondeu Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, as 12 tribos, os 12 filhos responderam Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, o que eles falaram para Yaakov? Nós estamos todos dentro das leis da Torá. Olhem que interessante. Ser diferente mostraram os filhos, obviamente, para Yaakov, que apesar que tem aqui uma armadilha, mas os filhos falaram: olha, a gente, todos nós, conseguimos viver as leis da Torá, cada um não de uma forma igual. Cada um do seu jeito, viver a lei de Akadosh Baruch Hu. Todos falaram Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nós, Israel, cada um diferente, consegue falar que Akadosh Baruch Hu é errado, não que nós somos errados, porque é impossível que a gente seja errado quando cada uma das 12 tribos tinha uma peculiaridade diferente da outra, caráter diferente. Inclusive, hoje em dia, cada time de futebol tem uma bandeira. As bandeiras não nasceram no Maracanã, nem no Pacaembu, nem no estádio do Boca, and so on. Aonde nasceram as bandeiras? Na Torá Kedoshá. Cada tribo no deserto tinha uma bandeira de cor diferente, de símbolo diferente, porque cada um era diferente. E Yaakov, quando escutou Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad dos filhos, falou: uau, Alhamdulillah, ainda bem que meus filhos conseguem todos seguir uma só Torá Kedoshá, apesar deles serem diferentes. Ou seja, ser diferente não é um empecilho, apesar que pode até parecer que seja. É um plus no cumprimento da Torá. Explico para vocês durante o decorrer do shiur. Olhem só que top, um passo adiante. Moshe Rabbeinu, ele precisou em algum momento, 120 anos, beirando 120 anos, se desfazer do povo. Só que Moshe Rabbeinu estava preocupado com o cargo dele, acabou o mandato dele, então agora não tem mais nada a ver comigo, eles que se virem. Não, Moshe Rabbeinu estava preocupado sempre com o maior. O maior, no caso, é Akadosh Baruch Hu e, vírgula, o povo. Quem vai ser o próximo líder do povo? Espera aí, eu cuidei deles com tanto carinho,
quem vai dar continuidade a isso? Próximo líder, quem foi, obviamente? Yehoshua, aluno de Moshe Rabbeinu. Mas não por ele ser aluno de Moshe Rabbeinu que ele foi o próximo líder. Isso ajudou? Sim, mas não foi essa qualidade que fez com que Yehoshua fosse o próximo líder, o líder que teve o privilégio de trazer o povo do deserto para Israel. O que Yehoshua tinha? Disse a Kadosh Baruch Hu que Yehoshua é o próximo líder. Moshe Rabbeinu falou, ótimo, ainda mais meu aluno, eu conheço ele muito bem. Qual peculiaridade que Yehoshua tinha? Parashat Pinchas aparece o seguinte passuco. Vayomer Hashem el Moshe. A Kadosh Baruch Hu chegou para Moshe Rabbeinu e falou para ele o seguinte. Kach lecha et Yehoshua bin Nun. Pegue o seu aluno Yehoshua bin Nun como próximo líder. Por quê? Ish asher ruach bo. É uma pessoa que tem algum ruach, algum espírito, alguma espiritualidade, alguma coisa diferente. Unclus, o tradutor da Torá, traduz nesse mesmo verso o que quer dizer ruach bo, que algo de top, qual o chantilly que Yehoshua tinha para ser chamado o próximo líder. Diz Unclus, ruach nevuah. Ele tinha uma profecia. Essa profecia dele fez com que ele fosse o próximo líder. Assim diz o Unclus. Mas o Rashi traz para a gente algo que eu acho que não contradiz o Unclus. O Rashi traz algo para a gente que acho que o Unclus traz a ferramenta para o que o Rashi vem a dizer para a gente. Olha que interessante. Diz o Rashi, o que quer dizer Ruach Bo? Ele é uma pessoa que tem um Ruach diferente, algo a mais, um sexto sentido. Diz Rashi, Yehoshua foi escolhido porque ele consegue tratar cada pessoa e dirigir este povo que é composto de milhões de pessoas, não de uma forma, de milhões de formas diferentes. Cada pessoa conforme o que ela é. Ou seja, Yehoshua foi escolhido para ser o próximo líder por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu e Moshe Rabbeinu, óbvio, entenderam, cada um no seu nível, entenderam que a peculiaridade mor, óbvio que depois que Yehoshua era um Talmid Chacham, etc. e tal, a peculiaridade mor que ele tinha que ter, a cereja do bolo, a cereja do líder era entender cada pessoa, a diferença dele, tratar ele do jeito que ele é, e não do jeito que eu, líder, sou ou gostaria que ele fosse. E olhem que curioso, porque logo antes de Akadosh Baruch Hu escolher Yehoshua, Moshe Rabbeinu fala para Hashem, eu preciso de um próximo líder, eu não vou durar para sempre. E Moshe Rabbeinu se dirige a Hashem com as seguintes palavras, Elohe Aruchot, o Deus de diferentes Ruchot, diferentes Neshamot. Por que ele se dirigiu a Hashem de uma forma tão diferente do que Elohim, Akadosh Baruch Hu? Porque Elohe Aruchot, Deus de diferentes Neshamot. Diz Rashi, você, Akadosh Baruch Hu, consegue entender a diferença de cada um e um. Kol Echad Lefi Dato, cada um conforme o que ele é. Por favor, Akadosh Baruch Hu, concorde comigo, se você concordar, e Hashem concordou, como a gente mencionou, eu quero um manhig, sheyesovel kol echad ve'echad lefi dato, que ele aguente, que ele carregue, porque não é fácil. Sovel é uma palavra um pouco pesada, carregue, aguente, tolere, no português, cada pessoa e pessoa é conforme o que ele, o que ela é. Eu até lembro que uma vez o presidente dos Estados Unidos, Truman, foi se encontrar com o presidente, não o primeiro-ministro, o presidente também de Israel, Chaim Weizmann, e aí ele mencionou para ele que ser presidente em Israel é fichinha, porque Israel tem poucos milhões de pessoas, e nos Estados Unidos tem muitos, dezenas de milhões de pessoas, então é muito mais difícil liderar dezenas de milhões de pessoas do que alguns poucos milhões de pessoas. Disse o presidente de Israel, de volta ao presidente dos Estados Unidos, você está errado. Disse ele, por quê? Porque ele falou, olha, você nos Estados Unidos é presidente de milhões de cidadãos, de pessoas.
E eu, em Israel, sou presidente sobre milhões de presidentes. Pessoas que se acham ser presidentes. É isso mesmo que Moshe Rabbeinu falou. Cada Yehudi se acha um presidente, cada Yehudi tem uma ideia, cada Yehudi tem uma vontade. Como é que se lidera um povo desse? Tem uma forma, tratando cada um e um conforme o que ele, o que ela é. Quer dizer, depois de Moshe Rabbeinu ter estudado no Har Sinai com a Kadosh Baruch Hu, ter tido diploma de experiência de 40 anos com o povo, é isso que ele pede? É isso que Moshe Rabbeinu pediu. Porque não é só no deserto, não é só Moshe Rabbeinu e Yoshua. Hoje também, se a gente vai numa pizzaria normal, as coisas são bem diferentes do que uma pizzaria kasher. Pizzaria kasher, a gente entra lá, tem um Yehudi que quer pizza, mas tem que ser pizza sem queijo. Tem outro que quer pizza com muito tomate e muito queijo. E tem outro que quer pizza só com queijo sem tomate. E é sempre, muitas vezes, o que a pessoa quer justo é aquele item, ingrediente que não tem na pizzaria ou que for no restaurante. Tem gente que até gosta de torta de morango sem morango. Então, cada Yehudi é um mundo. Cada Yehudi é uma pizzaria, um restaurante dentro de um restaurante. Não é fácil. Mas Moshe Rabbeinu falou, para liderar esse povo, é saber liderar ele da forma que eles são. E a Kadosh Baruch Hu falou de verdade. Essa é a midah, essa é a virtude que um líder precisa ter. Diz a Kadosh Baruch Hu e Yoshua tem isso. Talvez isso é Unclus, fiquei pensando o que Unclus quis dizer, que Yoshua tem Ruach HaKodesh, não Ruach HaKodesh de profecia para poder falar com Hashem, muito mais do que isso. Yoshua tem um Ruach HaKodesh, uma sensibilidade, um feeling a mais, quase que nem humano, ou não humano mesmo, que consegue entender cada pessoa e deep down entrar, entender o que ele é, como ele ou ela é, e liderar um povo. Olha que maravilha. Esse é o melhor líder do mundo. Assim ele resumiu o Bnei Israel. Precisa de muita chokhmah para que um líder trate as pessoas da forma com que elas são. E não é só para um líder. Moshe Rabbeinu, por exemplo, era o homem que tinha uma midah que se sobressaía ao máximo. Estava no topo da montanha. Todo mundo conhece a midah de Moshe Rabbeinu que se sobressaía ao máximo. Era a midah de Anavá, humildade. A humildade de Moshe Rabbeinu era algo extremo. Agora, olhem só que gênio. Moshe Rabbeinu era humilde. Normalmente, uma pessoa que, por exemplo, ela trabalha muito, e ela, Baruch Hashem, é muito bem sucedida economicamente. Ela é uma pessoa que economiza muito, por exemplo. Essa pessoa, quando vê alguém gastando, incomoda ele. Uma pessoa que ela ganha e gasta muito, quando ela vê alguém que não gasta, isso incomoda ele. Fala, poxa vida, se ele é meu sócio, por exemplo, e a gente ganha 50-50, e eu tenho X, Baruch Hashem, e ele tem X, o mesmo X, que a gente ganha a mesma coisa, tira a mesma coisa da empresa. Eu reformei a casa 10 vezes, ele não reformou nenhuma, me incomoda isso. Ou o contrário, eu reformei uma, ele reformou 10, me incomoda isso. Se Moshe Rabbeinu era a pessoa mais anável do mundo, na Torá Kedoshá a gente encontra uma pessoa que estava 100% atrás do kavod, atrás das regalias, de que levantassem para ele, de que inflassem ele ao máximo. Quem é? O Paró. Coisa mais normal da pessoa mais anável do mundo, que entende que kavod é fútil e é um balão de ar com um alfinete, desaparece, seria, de uma forma sábia, aparentemente, tratar ele e falar, meu, o que você está procurando kavod, meu querido? Não vai chegar a lugar nenhum. Moshe Rabbeinu podia dar um shiur de mussar para ele. Mas Moshe Rabbeinu entendeu que Paró estava atrás do kavod. Quando Moshe Rabbeinu ia falar com Paró, ele se arrumava. Quando Moshe Rabbeinu ia falar com Paró, ele dava kavod, como a Torá conta para a gente. A genialidade de uma pessoa líder, e todos nós somos líderes em alguns lugares, é não refletir o meu eu nele ou nela. Inclusive, se é uma midah que a Kadosh Baruch Hu aprova, que é a Anavá, e Moshe Rabbeinu chegou a isso ao máximo. O homem mais anável que o mundo conseguiu ter, na história inteira da humanidade, Moshe Rabbeinu teve. Foi ele. Podia falar, kavod é feio. Mas espera aí,
eu tenho que tratar ele do jeito que ele é, não do jeito que eu sou. Essa foi a genialidade de Moshe Rabbeinu, dentre outras. Essa foi a genialidade que Moshe Rabbeinu pediu para Hashem, e a Kadosh Baruch Hu concordou, e Yoshua é o próximo líder. Por quê? Porque ele tem nevoa, ele tem a sabedoria de discernir, assim diz Rashi, completando com Unclos, como a gente mencionou, como tratar cada um conforme ele ou ela é. Yaakov entendeu que tem um problema aqui. Tem um problema, eu tenho 12 filhos diferentes. Como que eles vão viver juntos? Como eles vão cumprir uma Torá? Mas junto com uma Torá, agora, acompanhe comigo um passo adiante, quantas vezes a gente já não escutou sobre o conceito chamado Ahdut? É um povo só. Shema Israel, uma entidade. Um povo. Hashem Echad, Hashem também é único. Yaakov viu um problema, falou, puxa vida, eu tenho que ter um povo saindo dos meus filhos. Mas são todos tão diferentes. Será que eles vão conseguir ser um povo só? Quando o povo respondeu para ele, as 12 tribos, os 12 filhos responderam para ele, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, dizendo para Yaakov o seguinte, sim, a gente entendeu que apesar de sermos diferentes, não apesar de, errado, sendo diferente, a gente também consegue fazer a vontade da Hashem do jeito que cada um é. Yaakov ficou tão feliz, falou, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. E olhem que magnífico. Ahdut, união, não é todo mundo tem que ser igual. Não é todo mundo tem que usar a mesma roupa. Não é todo mundo tem que falar árabe ou Yiddish, ou cada um do jeito que ele é. Cumprindo o Shulchan Aruch. E Ahdut não é unificar o povo, ou seja, compactar todos a um indivíduo. É que cada indivíduo faça parte desse conglomerado chamado Bnei Israel. E olha que maravilhoso pessoas diferentes saberem ser parte de um povo. Escutem só essa história verdadeira, não famosa, mas até agora, mas verdadeira. A história se passa de uma família que estava indo de New Jersey para Boston, nos Estados Unidos, de carro, família grande. E quem sabe família grande quando viaja, e eu digo, quando vai roupa, vai filhos, vai comida, parece que está indo um container passar um ano, quando de verdade vai passar alguns dias fora. Mas assim que é, assim que está nos genes do povo Yodi, todo mundo conhece isso aqui. Então, família grande indo viajar, passar Pesach com os avós, com os pais, né, e avós. Então, horas de viagem de New Jersey para Boston, horas de viagem, e tem que entretener cada criança lá. Já chegou, está chegando, nem mal saíram de lá, está todo mundo querendo saber se já chegou. A família estava na estrada que corta os Estados Unidos, chamada I-95. E tentando os pais entretener a família e dirigir, e ao mesmo tempo manter a calma, de repente tinha um carro na frente, esse carro de repente freou de uma forma mais brusca durante a viagem, e o pai, pisa no breque, e Baruch Hashem freia, e o carro chega perto do carro da frente, mas não acontece nada e a família está bem. Só que, depois que o carro da frente anda, e todo mundo está bem, o carro vai reacelerar, e o carro faz um barulho estranho, por algum motivo, aquela freada brusca, fez aquele carro, que talvez já não era muito novo também, fazer um barulhinho e o carro, para. De repente, o pai e a mãe olham para trás, veem quanto já foi da estrada e quanto ainda precisa ir, comida no carro, crianças no carro, o que a gente vai fazer e como a gente vai chegar do outro lado antes de Pesach. Então, obviamente, que os pais pediram para os filhos fazer um teilim ou 2 teilim para ele for achelemar do carro, para ver se o carro funciona de novo, mas parece que o teilim naquele momento não teve efeito, mas não para aquele momento, como sempre, a tefilá nunca vai em vão. E ligaram para o mecânico veio, e o mecânico olha o carro e fala para ele, o senhor consegue consertar isso para hoje, que a gente precisa continuar nossa viagem? O mecânico falou que para hoje é impossível. Se o senhor precisa viajar hoje, é melhor o senhor alugar um carro e eu conserto e depois o senhor pega. Ele falou, tá ótimo. Onde tem aluguel de carro, o mecânico dirigiu esse pai de família para procurar o aluguel. E aí, queriam alugar o carro, só que, óbvio,
como todo mundo conhece, para alugar um carro precisa ter um cartão de crédito. E por qualquer razão do mundo, aquele senhor não estava com cartão de crédito consigo. Então ele fala para o mecânico, olha, um minuto. Você consegue uma lista telefônica? Na época que tinha lista telefônica a história. Você consegue uma lista telefônica para mim? Ele falou, claro. Conseguiu a lista telefônica, não entendeu nada. Aquele pai de família procura sinagoga e ele liga. Fala, olha, aconteceu tal coisa, eu estou aqui na estrada, nessa cidadezinha, aqui tem uma sinagoga, eu preciso da sua ajuda. Tudo isso o mecânico olhando. E aí o pai de família deu um cheque para o Rav da sinagoga, esse Rav da sinagoga daquela cidadezinha, cash o cheque dele, deu o dinheiro para ele, emprestou o cartão de crédito dele, foi até o lugar de alugar o carro, e o mecânico tudo presenciou isso, e pegou o carro e falou para o mecânico, olha, conserta e daqui a alguns dias eu te ligo para pegar o carro de você. O mecânico ficou olhando isso e fez só uma perguntinha, mas vocês se conhecem? Você, pai de família com carro quebrado e rabino dessa cidadezinha pequena, vocês se conhecem? Ele falou, não. Não entendeu nada, como um deu o cheque para o outro trocou o cheque sem mesmo ver se o cheque tinha fundo, emprestou o cartão de crédito e a vida continuou. Terminou Pesach. Óbvio que antes de continuar a história, o mecânico ajudou a passar as coisas do carro quebrado para o carro alugado e ele entendeu que parecia que os judeus estavam de fato vivenciando a saída do Egito, porque saía comida, saía mamadeira e começou a tirar coisa e parecia cartola do mágico, que não parava de sair coisa daquele carro, mas passou de um carro para outro, colocou na van alugada e foram em destino a Boston. Na volta de Pesach, o dono do carro liga para o mecânico e fala, oh, estou voltando, etc e tal, eu vou estar passando por aí depois do Yom Tov, domingo à noite. Eu queria saber se eu consigo pegar o carro. E ele falou, domingo à noite nós estamos fechados. O mecânico está fechado. Falou, por favor, eu não tenho outro dia, eu preciso ter minha família, eu preciso estar de volta até segunda de manhã, de volta no meu destino. Por favor. Falou, olha, vamos combinar. Eu vou deixar seu carro na frente da minha loja com a chave escondida em tal local. E aí perguntou o pai de família, muito obrigado, mas como que eu vou acertar o valor com você, mecânico? O mecânico falou, olha, deixa em tal lugar e aí na segunda de manhã eu pego. Mas esse pai de família falou para o mecânico, mas espera aí, eu nem te conheço. Tranquilo com você? Você confia em mim? Ele falou, olha, eu na verdade não ia confiar em você, mas depois do que eu presenciei alguns dias atrás, quando o seu carro quebrou e veio uma pessoa que você nunca viu e te trocou o cheque, te emprestou o cartão de crédito, daí por diante, você deve ser uma pessoa muito boa. Então, óbvio que eu vou confiar em você. E aí, o resto é história, pegou o carro, consertado, deixou o cheque lá e foi embora. Isso é Ardut. Quando se passa por um lugar, eu nem sei quem você é, fiquei preso em tal cidade, alguém te convida para Shabbat, é tão gostoso ser um Yehudi, é tão maravilhoso ser um Yehudi. É isso. Mas não que nós precisamos ser iguais. Porque a Kadosh Baruch Hu não criou a gente igual, criou a gente diferente. E máquina de xerox, de pessoa, ainda não inventaram, porque a Kadosh Baruch Hu não quer que ela exista. Que a gente continue com as nossas diferenças. É isso que Yaakov queria. É isso que Yaakov falou. Por favor, dá para viver juntos? Vocês entendem isso? Todos responderam, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É isso mesmo. Quando a gente encontra alguém que precisa de kavod, mesmo que talvez a gente possa achar ou possa estar num nível mais elevado de achar que kavod não é necessário, o sábio não é aquele que dá o mussar, ensina o outro. Porque às vezes não dá para ensinar, às vezes não estão ao nosso acesso. O sábio é aquele que sabe dar o kavod para o outro ou para outra, mesmo que ele próprio talvez não precise. Quando alguém, por exemplo, precisa de algum apoio, talvez eu não sou uma pessoa boa de piadas, talvez não seja bem-humorado, pode ser, mas mesmo que talvez piadas não façam parte do meu dia, eu sei que ele precisa de uma piada agora. Então, se eu tiver alguma coisa na minha cartola um pouquinho mais divertido, eu vou chegar perto dele. Sábio é aquele que sabe se comportar com a pessoa conforme ela é. É isso mesmo.
Sábio é aquela pessoa que entende que não o mesmo Dvar Torah serve para todo mundo. É adaptar conforme quem está escutando. É uma grande sabedoria, precisa de muita siata de Shema de Akadosh Baruch Hu para ter um Dvar Torah que fit everybody. Não é normal. É saber lidar com uma criança, não o Dvar Torah que eu escutei, que talvez é legal para um adulto e eu quero muito contar para alguém, mas uma criança não está nesse nível. Então ela precisa escutar uma outra coisa. Uma mulher, um homem, um Talmid Chacham, um Rosh Shiva, o que for. Cada pessoa ser vista conforme o que ela é e tratada assim. Isso é um Ben Adam Lechavero que talvez a gente nunca tinha imaginado que isso tem a ver com Midot e Mitzvot Ben Adam Lechavero. Ben Adam Lechavero a gente sempre costuma entender que é Lashonará, que é verdade, que é não incomodar, que é verdade. Ben Adam Lechavero talvez estive pensando e queria talvez compartilhar com vocês hoje é tratar cada pessoa conforme ela é. Isso também vai na equação chamada Ben Adam Lechavero, entre a pessoa e o próximo. Porque olhem que interessante, queridos. Olhem só, escutem só essa Gemara em Baba Kama fascinante na página 60b. A Gemara fala pra gente em Baba Kama algo de verdade maravilhoso. Todas as Gemarot são maravilhosas, mas olhem que interessante. A Gemara conta que, sabem que havia uma época na história que um homem casava com mais de uma mulher. Então a Gemara conta a seguinte metáfora referente a esse episódio. Que a Gemara quer elucidar um ponto, mas a gente vai usar para o nosso tópico do shiur, que tinha uma pessoa, um homem, ele casou com duas esposas, uma jovem e outra, não vamos falar velha porque é feio, menos jovem. Então esse homem casou com uma mulher jovem, uma de 18 e uma de 54, pronto. Um terço da idade da outra. E aí, a mulher jovem olhava para ele e via alguns cabelos brancos, falava, poxa vida, meu marido não pode ter cabelos brancos, eu sou tão jovem. Então ela pegava a pinça e puf, 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 arrancava os cabelos brancos. A outra senhora da terceira idade, 54 é jovem, vai, da outra idade, muito mais velha, ela falava, poxa vida, meu marido, ele não pode ter cabelos de cor escura, por quê? Porque eu sou mais velha, fica feio, não combina comigo. Então ela arrancava os cabelos pretos da cara, da face dele. Então fala Gemara, entre uma mulher e a outra mulher, o que aconteceu com o marido, ele acabou ficando careca, porque uma não queria os cabelos brancos e a outra não queria os cabelos pretos, então entre uma e outra ele acabou ficando careca. Eu fiquei pensando, na vida, muitas vezes a gente passa pela mesma situação. Não com duas esposas, mas a gente passa pela mesma situação porque a gente quer agradar um, quer agradar outro. Então, para agradar um, tira os cabelos pretos. Para agradar outro ou outra, tira os cabelos brancos. Bottom line, a pessoa acabou saindo careca sem cabelo nenhum. Às vezes a gente vem de valores por isso. Às vezes a gente vem de ideias, vem de sonhos. Por quê? Porque eu preciso agradar eles e elas. Kadosh Baruch Hu falou, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Eu não quero que todo mundo seja igual. Sejamos nós mesmos. Recebi, semana passada, minha irmã me mandou um posterzinho e tinha algo curiosíssimo lá, que tem tudo a ver com o shiur. É tudo Mina Shamayim aqui. Olhem que interessante. Uma vez, o famoso Charlie Chaplin, uma vez, ele, durante sua vida, teve muitos sósias. Charlie Chaplin, na história, teve muitos sósias. Então, uma vez, durante sua vida, teve um concurso de sósias. E muitas pessoas foram lá, parecidinho, chapéu, etc e tal, suspensório, igual o Charlie Chaplin. E Charlie Chaplin também foi nesse concurso de sósias. Foram muitos sósias, inclusive o próprio Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi no concurso de sósias, e agora escutem isso. Veio o veredito, veio o juiz. Charlie Chaplin pegou o terceiro lugar no concurso de sósias. O próprio Charlie Chaplin pegou o terceiro lugar no concurso de sósias. Moral,
Eu aprendi disso o seguinte, que não dá para nós aprendermos, não dá para a gente depender dos outros para sermos nós mesmos. Porque senão nem Charlie Chaplin mais foi identificado como Charlie Chaplin. Pegou terceiro lugar, não primeiro. Se eu preciso do approval dos outros para ser a minha pessoa, eu provavelmente vou deixar de ser o meu eu. Repito, se eu preciso do approval dos outros para ser a minha pessoa, eu vou deixar de ser o meu eu. E nada mais importante do que falar isso num mundo que tudo é baseado em dar um like aqui. Todo mundo precisa ter um like. E às vezes, para que eu tenha um like dos outros, eu não posso ser a minha pessoa, eu preciso projetar para os outros o que eles são. Porque senão eles não vão dar um like, porque talvez eles não vão gostar. Então muitas vezes eu deixo de ser o meu eu para ser ele ou ela para ganhar um like. Habibi, senhores e senhoras, não viemos para o mundo para ganhar likes dos outros. O Kadosh Baruch Hu sabe dar like para a gente sem os outros darem like para a gente. Ou seja, a gente vai ter um like de Akadosh Baruch Hu e da nossa própria pessoa. Se eu gosto de mim mesmo e eu sei ser quem sou eu, se os outros gostarem de mim, maravilha. Óbvio que eu não vou fazer nada para incomodar os outros, claro que não posso incomodar os outros, mas não vou viver em função dos outros. Seja você mesmo. Não faça o crime de pegar terceiro lugar, você, entre aspas, Charlie Chaplin, no próprio concurso de sósia da sua própria pessoa. Uma vez que a pessoa entra na moldura do Shulchan Aruch, do Código de Leis, acabou. Ele não precisa ser igual a ninguém. Kadosh Baruch Hu não vai perguntar para ninguém, quando ele chegar lá daqui a 120 anos, você foi igual ao Hafetz Haim, o grande tzadik. Claro, a gente pode falar, eu aprendi muito do Hafetz Haim. Mesmo que a pessoa tenha o potencial, Bezerra Hashem, de ser igual ao Hafetz Haim ou quem for, Kadosh Baruch Hu nunca vai perguntar isso para ele. Porque Kadosh Baruch Hu não quer que nós sejamos o Hafetz Haim. Porque Hafetz Haim já teve um no mundo. E não precisa de dois. Mas a nossa personalidade nunca teve, nunca terá, ela sim precisa de um. E se nós formos o Hafetz Haim, a nossa identidade deixou de existir no mundo. Alguns alunos, alguns congregantes, na escola, ou consecutivamente, respectivamente na sinagoga, sentam na frente. Outros são da turma do fundão. Todo mundo tem direito de existir, porque cada um é diferente, cada um tem que ser respeitado diferente. Quem está dentro dos moldes do Shulchan Aruch, um gosta mais de sentar perto da frente, outro de trás, outro na ponta direita, outro na ponta esquerda. Cada um gosta de algum lugar. E por isso que as sinagogas têm tantos lugares. A gente tem que saber respeitar pessoas que sentam na frente e atrás, e os exemplos vão longe. Algumas pessoas são mais vaidosas, outras menos. A sabedoria é quem é mais vaidoso respeitar com um sorriso de verdade dentro e fora. Quem é menos vaidoso, e quem é menos vaidoso saber olhar para alguém que é mais vaidoso, não como uma pessoa boba ou como uma pessoa que não tem o que fazer com o tempo dele ou dela. Essa é a Chokhmah. É isso que Hashem pediu para Moshe Rabbeinu e para Yoshua. Elohei Aruchot. Alguém que entenda cada um conforme o que ele é e depois de entender, se comportar com a pessoa conforme o que eles são. Achdut não é destruir o meu eu e me anular para o eu maior. Achdut é ser a minha pessoa e me configurar no eu maior, que é o Shulchan Aruch, que é a Torá Kedoshá, que é o nosso povo maravilhoso. E olhem que curioso, pessoal, no estágio final do nosso shiur, a gente já falou sobre Ben Adam Lechavero. Entre uma pessoa e a outra, saber entender o outro da forma que ele é. Eu nunca vi esse termo, mas fiquei pensando hoje para o shiur, Ben Adam Laolam, entre nós e o mundo. O que quer dizer isso? Hoje o mundo, o nosso shiur também é Ben Adam Laolam. Explico. Hoje o mundo, entre a pessoa e o mundo. Hoje o mundo, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Discriminação se a gente não tiver os mesmos direitos. Na porta de todo elevador,
proibida a discriminação, independente de cor, raça, sexo, piriri, parará. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. E a Torá, o que ela tem a dizer sobre isso? A Torá tem a dizer sobre isso que cada pessoa que a Kadosh Baruch Hu criou deve ser tratada conforme o que ela é. Tratar todos com o mesmo direito é um crime. O que quer dizer isso? Explico. Óbvio que a gente não pode prejudicar ninguém, óbvio que a gente não pode maltratar ninguém, mas eu explico. Tenta imaginar um professor que tem 20, 30 alunos na sua sala de aula. O que mais se espera é que o professor trate todos os alunos de forma normal. Não pode ter um queridinho, pelo menos teoricamente, ou uma queridinha. Mas não é verdade. Querem ver? Vamos dizer que a aula começa a tal horário e tem 5 minutos de tolerância de atraso depois do recreio. Por exemplo, qualquer exemplo. 5 minutos de tolerância. Todo mundo chega até 5 minutos, aquele professor ou aquela professora não dão atraso. 6º minuto, regra, é que tem atraso. Ok, assim decidiram, assim ele decidiu, ok. Agora, todo mundo tem que ser tratado igual? Não. Como assim? De repente chega um aluno, 8 minutos de atraso, 10 minutos de atraso e não recebe atraso. Não recebe o atraso. Ele chega 10 minutos atrasado e não recebe atraso. Por que isso? Se o menino tiver com perna quebrada, ele tem direito de demorar mais 5 minutos para chegar no elevador, ou para subir a escada, ou para chegar na sala de aula. Tratar todo mundo igual não é chokhmah. É tratar cada pessoa conforme ela é. Óbvio que isso não pode ser muito subjetivo. Mas, por um lado, uma pessoa sábia sabe ser subjetivo e também se organizar com um grupo. Mas tratar todo mundo igual não é ardut, é bobeira, porque nós somos diferentes. E a Kadosh Baruch Hu não quer isso. Uma moto tem um trato, um carro tem um trato, um caminhão tem um trato, um trator tem um trato, e assim acontece com cada um de nós. O homem tem um trato, a mulher tem um trato. Ah, mas por que a mulher não tem os mesmos direitos? Porque, de novo, uma mulher é uma figura, o homem é outra figura, e daí por diante o Cohen é uma figura, e o Levi é uma figura. Por que não tem todos um trato? Cadê a Ardut? A Ardut é que todo mundo saiba compreender o outro, tratar o outro conforme ele é, sem anular a sua própria identidade. Ou seja, não é todo mundo que tem que ter os mesmos direitos, porque se as pessoas são diferentes, tratar um caminhão igual uma moto ou um trator é um crime. Não é bom. Quem é a moto, quem é o trator? A moto é melhor que o trator? Não. O trator é melhor que o caminhão? Não. Todos são ótimos. E direitos ilimitados tem que ser hoje em dia. Wi-Fi ilimitada e direito ilimitado. Prazer ilimitado. Todo no mundo tem que ser ilimitado. E Baruch Hashem, quando dá, ótimo, mas às vezes não é bom. Hashem não quer que todo mundo seja igual. Direitos iguais a todos, porque nós somos diferentes. E olhem que curioso, e com isso a gente fecha. Em Parashat Noach, a gente sabe que todo mundo queria direitos ilimitados. Então, o mundo, na época de Noach, do dilúvio, pré-dilúvio, estava completamente bagunçado. Qual foi a cura? Hashem terminou o mundo e colocou um símbolo, o arco-íris. O arco-íris é o pacto que a Kadosh Baruch Hu falou com a gente: olha, nunca mais vou trazer uma bula. Mesmo que eu, Hashem, dizendo, ficar chateado, assim está escrito em Parashat Noach, eu vou lembrar daquele pacto do arco-íris, Hashem dizendo, e eu nunca mais trago o dilúvio, uma bula ao mundo. Eu sempre tive uma dúvida, por que o arco-íris, se ele lembra algo tão ruim, que é a bagunça do mundo pré-dilúvio, ou que Hashem quer de fato destruir o mundo, mas ele não vai destruir o mundo porque ele fez um pacto. Então o arco-íris é, na verdade, algo que é uma coisa boa, lembra algo que, ufa, a gente foi salvo, mas não é uma coisa tão agradável para Hashem, porque mostra que ele quer destruir o mundo, mas não vai por causa do arco-íris. Fato é que a Gemara conta para a gente que havia épocas diferentes, em épocas diferentes, nunca teve arco-íris, porque eram momentos de tranquilidade entre Hashem e o povo.
Então o arco-íris é um pouquinho de desgaste. Então a minha pergunta que eu tive uma vez é, por que o arco-íris é tão bonito? Se lembra um sinal não tão gostoso, deveria ser alguma coisa mais chata, mais melancólica. Muitos cursos de pintura, arco-íris, como é formado arco-íris, algo maravilhoso. Porque Hashem fez esse símbolo tão maravilhoso para uma coisa um pouquinho mais triste. Eu acho que talvez o arco-íris é a cura. Fiquei pensando, tive esse insight há 6 anos atrás. Talvez o arco-íris é a cura do que aconteceu. O que aconteceu foi que era acesso ilimitado. Bagunça total no mundo pré-dilúvio. Parashat Noach. Hashem falou, eu vou mandar o arco-íris. O arco-íris vai ser o símbolo. Como que o arco-íris é o símbolo? E com isso a gente termina. Porque o arco-íris são cores, uma cor em cima da outra, e uma cor não entra dentro da outra. A gente consegue ver no arco-íris vermelho, amarelo, azul, branco, aquelas cores maravilhosas, aquele arco-íris maravilhoso. Por que tão bonito? Porque Hashem falou, a cura para aquilo é isso. Lembra? O povo, o mundo, a civilização quis fazer tudo com todos, uma bagunça total. Hashem falou, olha, cada um na sua, cada um seja ele próprio, cada um seja a própria pessoa. Essa talvez é a Midah Keneged Midah. E se tem um Or HaChaim HaKadosh, que eu acho que a gente precisa saber na nossa vida, dentre muitos outros que a gente possa saber, Bezat Hashem, mas se tem um que ele tem que ser Or HaChaim HaKadosh, é o seguinte, Or HaChaim HaKadosh fala em Parashat Kitetse, quando a Torá conta para a gente sobre a mitzvah de Hashavat Avedah, devolver um objeto perdido à pessoa, alguém perdeu alguma coisa, anunciar e devolver para o dono, procurar o dono, diz o Or HaChaim HaKadosh que a maior Hashavat Avedah do mundo é a seguinte. E com essas últimas palavras, a gente fecha o shiur. Que chelek aole leish ze, ineu avud me'olam, kevan she'en yecholto yachol le'asigo kamur bedivrei mekubalim. Diz o Or HaChaim HaKadosh, a maior mitzvah de Hashavat Avedah é cada um ajudar o outro, e a si próprio, que é o que a gente está falando do outro, a se auto-encontrar. Essa é a maior Hashavat Avedah do mundo. Porque quando a pessoa se encontra, assim diz o Or HaChaim HaKadosh, essa é a maior Hashavat Avedah do mundo. Por quê? Ele traz em nome de Mekubalim, que deveria Mekubalim, né? Na época do Or HaChaim HaKadosh, já pessoas que estudavam Kabbalah, pessoas gigantes, que falaram o quê? Diz o Or HaChaim HaKadosh, que ninguém vai poder te substituir no mundo. Ninguém vai ser igual a cada um de nós. Então, diz o Or HaChaim HaKadosh, a maior Hashavat Avedah do mundo, restituição de perdas, é a pessoa se encontrar e lembrar a identidade maior dela para o mundo e nunca tentar ser o outro. Cada um ser ele próprio. E a coisa mais maravilhosa do mundo é quando a gente pode florescer nossas características, nossas qualidades, tratar os outros como eles são, nossa família é a coisa mais gostosa e harmoniosa do mundo. Semana maravilhosa a todos.